Senhores, eu tentei mostrar Arraial do Cabo para vocês, mas infelizmente hoje Arraial do Cabo, desculpa o termo, desculpa quem tá assistindo, mas tá uma máfia, tá virando uma pouca vergonha. Pegaram um decreto que é proibido ônibus escolar, ônibus de turismo, van de turismo, e botaram esse decreto que a gente também não pode circular na cidade. Eu estava lá embaixo, né? Não me pararam na entrada, eu fui lá embaixo eles em si me deram, vamos botar assim, um catuque, né? Me seguraram e falaram, pô, vocês têm que pegar autorização no pórtico da cidade. Eu vim aqui, ó. Vim aqui no pórtico da cidade. Ali dentro ali tem um IDAC, uma sigla chamada IDAC, né? Falei com a dona Thaís lá do IDAC, mas motorhome falou, não pode, tá? Mas eu perguntei por qual motivo e ela falou que motorhome não pode circular na cidade, só pode ir ou pro camping ou ir pro estacionamento da prefeitura. Tá, aí eu perguntei, mas e aí? Ah, você fica isento de pagar as taxas. Tá, mas carro de passeio? Carro de passeio precisa pagar taxa? Ela falou, não, carro de passeio não precisa pagar taxa. Pô, então pra que ela vai me isentar de pagar taxa se carro de passeio não precisa de taxa? Não entendi. As taxas são para ônibus de escolar, ônibus de turismo, são para van escolar, essas coisas assim. Eu perguntei, Kombi? Não, Kombi não precisa de autorização. Eu falei, se Kombi não precisa de autorização, eu posso entrar na cidade? Não, mas para você entrar na cidade, você tem que ir para camping ou para o estacionamento da prefeitura. Tá, beleza. Camping ou estacionamento da prefeitura. Se eu tiver que visitar uma praia, eu tenho que pagar um Uber ou tenho que pagar um táxi. Não dá para ir andando. Até dá, mas eu tenho que caminhar várias horas. Não entendi. Então a cidade de Arraial do Cabo, me perdoa, mas tá complicado. Não tá dando mais para você se divertir. O estacionamento ele cobra R$20. Estacionamento de rua. Tá bom, beleza, uma área turística e tal. Por mais que eu acho um valorzinho já puxado, mas uma área turística cobra R$20. Aí tu cobra 20, aí tu vai lá e paga R$20 no estacionamento e vai pro local. Aí você é multado. Por quê? Porque teu carro é uma Kombi. Porque teu carro é uma van, um motorhome. Qual a diferença? Se tá pagando ali pra prefeitura, qual é a diferença? Não entendo. Meu carro de passeio paga 20, minha Kombi paga 20, que também é um carro de passeio, e a van paga 20. Mas o carro de passeio não é autuado, mas minha Kombi é autuado e a van é autuado. Então, Arraial do Cabo, prefeitura, me perdoa, mas tá uma pouca vergonha. Estão acabando com o turismo em Arraial do Cabo por causa dessa pouca vergonha. A gente não consegue mais fazer nada. Estão acabando com o nosso direito de ir e vir. E isso está sendo um absurdo. Isso está sendo complicado demais. Bom dia, aventureiros. Hoje estamos iniciando um vídeo aqui direto de Cabo Frio. Vamos mudar de destino aqui, apresentar um pouquinho da cidade para vocês e vamos ver que a gente consegue encontrar 0800, que nós estamos economizando. As coisas que for paga, que couber no nosso bolso, a gente vai pagar. Mas fora disso aí, só no 0800. Vamos pro vídeo. Estamos aqui desfilando pela orla desse calçadão aqui da Praia do Forte. Praia do Forte, a praia principal aqui de Cabo Frio, que hoje está uma piscininha, daqui a pouco eu vou pedir o Leandro para ir lá, transparente, a água está numa temperatura boa. Tá começando a ter onda. Aqui, mas ali pra pontinha não tem onda nenhuma, tá tipo lagoa, tá muito linda, mas não é sempre que a gente encontra assim, tá, gente? Porque se vocês vierem aí, tá com onda, nos perdoe, porque a maré vai mudando. Vocês de repente podem se perguntar, pô, Leandro, vira e mexe eu vejo você desviando o olhar, olha para um lado, olha para o outro. Sou carioca, né, parceiro? Carioca, anda com um olho no padre, outro na missa. Então, desculpe aí as desviadas de olhar, mas meus vídeos vai ser sempre assim. Atenção dobrada, viu?
Então, aventureiros, ó, quase que eu caio. Já tô aqui na cidade de Cabo Frio, uma cidade vizinha a Arraial. Eu aconselho a vocês, aventureiros igual eu, vocês que tem um motorhome, Kombi, home, ônibus nem se fala, mas vou tentar puxar o decreto aqui, botar aqui pra vocês, que é um decreto que não existe pra Kombi, mas eles se implicaram com Kombi. Então, para não ficar arrumando problema na cidade, deixa a cidade pra lá, vamos curtir outra. E aqui estamos em Cabo Frio. Vou visitar um forte agora aqui em Cabo Frio. E eu creio que aqui a gente não vai ter problema como tivemos lá, né? Lá é uma cidade maravilhosa, mas motorhome não é bem-vindo. Por mais que eles não tenham nem o que falar sobre a gente, né? Eu perguntei quais os problemas que tiveram, não conseguiram explicar o problema. Mas fazer o quê? A cidade é deles, o prefeito é deles e a rua é minha. Então, vamos aqui, vamos conhecer Cabo Frio. Deixa Arraial pra lá e eu não volto em Arraial nunca mais. Chegamos aqui então no Forte São Mateus, é isso? São Mateus, correto? São Mateus. Obrigado. Muito obrigado. A planta interna está aberta, visitação externa liberada. Muito bom. E a planta interna compõe-se assim: paiol, calabouço, salão dos soldados, sala do capitão e cozinha. Assim funcionava o nosso forte enquanto ativo. Hoje está tudo em formato de museu. Entendi. Tá bom? Maravilha. Portanto, E a visitação gratuita? até o momento, sim. Até o momento. Não, porque certo. todos os museus pelo mundo, né, até mesmo para fazer aquisição de acervo, eles cobram entrada para a própria manutenção, Até da o marquinho aquisição de botar, acervo. né? Até o Se marquinho. caso, claro que isso não é para agora, não, nem nesse verão, talvez nem nos próximos verões, mas é uma ideia pertinente, sim, porque esse patrimônio tem a capacidade de levantar a cultura do nosso município. Correto. Não só levantar o próprio patrimônio, mas a cultura como um todo. Esse forte aqui em si, ele foi criado para fazer uma barreira de algo, correto? Para defender. Pra defender. Todo forte ou patrimônio histórico, sendo ele uma fortificação militar, trabalhava em defesa de algo. Sim. O que deve aguçar a nossa curiosidade é a data em que ele foi construído e qual razão em específica de defesa que ele deveria defender, dada a data em que ele foi construído. Entendi. Porque não tem como, por exemplo, só a trevo de comparação, nunca de depreciação. O Forte São Mateus ter sido construído em 1616/1617, tem o mesmo, né, objetivo, o mesmo intuito de defesa do que o Forte de Copacabana, que foi construído em 1914. Então são retratos tão importantes quanto, mas que retratam um período em específico da nossa história enquanto país, Entendi. enquanto cultura e história. Nós tivemos lá no Forte Copacabana, tem um Forte Duque de Caxias também, é isso? Ali na Estamos Urca. ali na parte de Niterói também, que tem 2 fortes lá que agora É não o- consigo me lembrar. Isso, o Forte de Copacabana ele foi feito justamente para se agrupar com o de Niterói para fechar a entrada da Baía de Guanabara, entende? Correto. Por conta da Primeira Guerra Mundial. Não é? Esse forte aqui, quer que eu conte a história para vocês? Ué, fica à vontade, mestre. Então vamos lá. Se eu não atrapalhar o seu trabalho. Com a licença aí, eu faltei com cortesia também. Não me desonrando. Sim. Eu atualmente sou gestor do nosso patrimônio. Eu sou conhecido na cultura como Papinho. Papinho. Então está a ser e será um prazer continuar recepcionando. Maravilha. Veja, Satisfação, Leandro. imenso prazer. Veja, quando vocês tomaram a decisão
de virem visitar o nosso patrimônio, lá na parte baixa, vocês não tiveram que passar por uma ponte? Correto. Ao passarem por essa ponte, vocês passaram a estar sobre uma ilhota. Vocês haviam percebido isso? Não é maneiro perceber? Justamente. O que eu quero aqui. Portanto, veja, o Forte São Mateus, nosso patrimônio, ele foi construído sobre a ilhota do Cavaleiro da Barra. Quando contado assim, não fica mais sofisticado, mais atraente, mais imponente, altivo. Com certeza. Mais sofisticado. Não. Em que ano ele foi construído, reiterando? Em 1616/1617. Inaugurado em 1620. Portanto, vejam, gente, a história que está a nos envolver nesse momento. É uma história que passa dos seus 400 anos. Para ser mais específico, 407 anos de história. Nossa. E querem saber vocês o ponto alto da história nesse momento? Hã? Gostaria de saber? Não tem como eu não dizer, enquanto servidor, que não sejam vocês. Que juntos, enquanto casal, são? Sim. Estão a fazer parte dessa história de maneira presencial e a ter interesse comigo. Então, como não ser vocês o ponto alto da história nesse momento? Oh. Claro que Muito obrigado. Agora, segunda parte. Com qual objetivo o Forte São Mateus ainda foi construído? Tentarei jogar um pouco de suspense. Não, estão... Foi por ordem à época do então capitão-mor do Rio de Janeiro, chamado Constantino Menelau, com o intuito de rechaçar a presença que havia no nosso mar em grande profusão, sabem de quê? Ó, Piratas. foi bem na interpretação. E acertaram. Piratas Muito e bom. também corsários. Normalmente tendo eles quais nacionalidades? Ou eles eram franceses, ou eles eram ingleses, ou eles eram holandeses. Com qual Quase certei. interesse? Eu ia falar ingleses, né? Só... E acertar. Com qual interesses eles vinham? Claro que de saquear. E o ouro a ser saqueado nesse tempo aqui, não tenham dúvidas, era o pau-brasil. Então, segundo historiadores contam e dizem que, pontualmente, eles eram presos no calabouço do nosso patrimônio. Mas vejamos nós, vamos fazer uma análise breve. Quando nós dizemos que pontualmente piratas e corsários eram presos no mar que era repleto dos mesmos, né? De 3 nacionalidades diferentes, não soa para essa fortificação fraqueza, prender pouco, porém é importante lembrarmos e ressaltarmos o intuito de construção. Lembram-se que eu havia dito que era de rechaçar, de repelir a presença desses invasores? Então, para com essa finalidade de construção, quanto menos prisões o nosso patrimônio fizesse, mais demonstração de força, eficácia e sucesso ele faria para com seu objetivo de construção e, portanto, hoje, para com a nossa história. Mas aí eu lhe digo, eles não prendiam, então eles entravam em guerra, Prendia pontualmente. matavam. Caso quem tentasse adentrar, porque o forte ele está numa posição sobre, eu costumo dizer para os visitantes, apesar dele ser um patrimônio pequeno, porém muito eficiente, sobre a perspectiva dos militares, sobre a ótica dos militares, plenitude em defesa, porque ele está no ponto mais alto, as embarcações estão no ponto mais baixo. Correto. Então eu, com meu navio, vir conflitar com poder bélico que a época tinha de 2 a 2,5 km de alcance, Caramba. eu não eu iria bater em retirada. Opa, vi, Entendi. não vai dar, sacou? Então, quer dizer, Fazia praticamente aqui uma sensação de segurança, né? Eles E atiravam os canhões também, pá, pá. E aí eles diziam, opa, isso, se recuavam. isso mesmo. E em conjunto foi feita uma cortina de fogo daqui até o Rio de Janeiro, garantindo a hegemonia portuguesa. Isso em conjunto com o Forte São Mateus.
eram chamadas de boca de fogo, pontos de apoio, empregando muito mais carinho em minhas palavras. Pô, maravilha. E dizendo e afirmando que sim, vocês estão a visitar um patrimônio que é de vocês, e que dado ao ano em que ele foi construído, vocês estão a visitar, portanto, um marco de pé do Brasil colônia da União Ibérica, a contar a nossa história e principalmente nesse momento a promover duas novas histórias em formas de lembranças que são as de vocês. Enquanto a isso, não tem preço para sua muita beleza, e é isso que eu estive e estou a ver durante todo esse tempo. Muito obrigado. E essa é a orla da Praia do Forte. Nós visitamos o Forte e a praia do lado do Forte, Praia do Forte. E aqui tem um felino forte. Olha essas estruturas de mais de 400 anos. É muita coisa. Muita coisa mesmo. Então, de acordo com o Papito, essa divisão aqui, ó, tudo isso aqui era Cabo Frio, ou melhor, o grande Cabo Frio. Mas aí, com o tempo, vem se passando, as cidades foram começando a ser divididas. Aqui está o ano que as cidades foram divididas. Antes, isso tudo era conhecido como o Grande Cabo Frio. Ao passar dos anos, Cabo Frio se tornou apenas isso aqui. Isso aqui agora é Cabo Frio. Mas um dia já foi isso tudo, Cabo Frio. Esse vídeo eu encerro por aqui. Desculpa aí os pontos negativos que eu fui obrigado a falar, mas o importante é os pontos positivos da cidade que nos abraçou, e a gente vai tentar explorar aqui tudo que a gente puder e deixar aí pra vocês, hein? essa é a verdade. Gente, forte abraço, fique com Deus, tá bom? E até o próximo vídeo.